O bem-estar e a segurança das nossas crianças são fundamentais para a construção de uma sociedade saudável e próspera. No entanto, o abuso sexual de menores emerge como uma sombra sinistra que ameaça roubar-lhes a inocência, comprometer seu desenvolvimento saudável e deixar cicatrizes profundas que podem perdurar por toda a vida. O abuso não é apenas um crime grave, mas também um ato hediondo que viola os direitos mais básicos e dignos das nossas crianças. Os jovens merecem crescer em um ambiente seguro e saudável. Infelizmente, o abuso sexual infantil é uma realidade triste e preocupante que precisa acabar. O abuso e a exploração sexual são formas silenciosas e as mais cruéis de violência contra crianças e adolescentes. Geralmente são praticados por pessoas próximas e queridas, o que torna este crime ainda mais complexo. Assim, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciados ou leva anos até que sejam desvendados. Chega a ser impensável tamanha crueldade por trás deste crime. Há infratores que se aproveitam da vítima, oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais, utilizando a sexualidade da pessoa ainda em formação como mercadoria. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. A vítima carrega esse segredo por um longo tempo, sofrendo de forma retirada e silenciosa. Os efeitos devastadores, medo, mudanças comportamentais, baixa autoestima e dificuldade de estabelecer vínculos afetivos são apenas de uma longa lista. Nos 4 primeiros anos deste ano, o Disque 100 registrou mais de 17,5 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. Nos 4 primeiros meses de 2023, teve-se um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior participação da sociedade. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares é o pior cenário, com quase 14 mil violações. Mas, no final, o que leva um adulto a desejar sexualmente uma criança a ponto de cometer um crime violento contra ela? Para Maria Helena Vilela, diretora do Instituto Camplan de Educação Sexual, o principal motivo para essa violência é uma doença psicológica, a pedofilia. A doença faz com que a pessoa perca o controle sobre seus impulsos sexuais e ataque crianças. O pior é que, normalmente, as crianças do círculo social são mais íntimos do agressor, são as mais atingidas. Este triste fenômeno ocorre em todas as sociedades. Abre aspas. Ela acontece em qualquer sociedade, desde que haja alguém que tenha essa patologia. Então, não tem nada a ver com a questão cultural. Tem a ver mesmo com a questão de doença mental mesmo. Fecha aspas. A racionalizar sobre o crime que cometeu, algumas vezes o pedófilo opta por também assassinar a vítima. Outras vezes, ao que não é uma opção viável, o criminoso ameaça a vítima se ela optar a contar a alguém dos seus abusos. Há quem acredite que a pedofilia não seja a única causa da violência sexual. A disputa de forças dentro da própria casa pode resultar na agressão gratuita aos integrantes mais frágeis da família, as crianças. Vicente Faleiros, professor da UNB e coordenador da SECRIA, explica que também há causas sociais que podem impulsionar este crime. Abre aspas. Não há uma causa e efeito única. Em primeiro lugar, existe uma sociedade violenta, existe uma sociedade machista, com violência de gênero e dentro de casa. As relações de poder e dominância do mais forte sobre o mais fraco. Então, a relação da violência sexual é uma relação de poder que pode se expressar em patologias, por exemplo, a pedofilia. Nem todo violento é pedófilo e nem todo pedófilo é violento. Fecha aspas.
Porém, há quem não queira nem saber o que move um agressor destes. Apenas queremos que a justiça seja feita, e a principal pessoa que busca isso é a própria vítima. Prevenção e educação em proteger crianças e adolescentes é dever de toda a sociedade, conforme determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer sinal de violação dos direitos da criança e do adolescente podem ser denunciados pelo Disque 100 ou pelo Conselho Tutelar mais próximo. Uma das formas de prevenção em relação à exploração sexual infantil é atentar-se aos sinais que indicam que a criança possa ter sido violada, como o isolamento social, a hipersexualização, ensinar as crianças sobre o corpo humano para que especifiquem-se suas partes íntimas e todos os tipos de interações que podem configurar abuso é fundamental para que elas saibam se proteger ou denunciar o ocorrido. É fundamental conversar com as crianças sobre os limites do corpo, ensinar que elas não devem permitir que ninguém deve tocar em suas partes íntimas. Instruir sobre algumas formas utilizadas pelos abusadores para atrair as crianças também é importante, como, por exemplo, distribuir doces ou presentes. Desenvolver uma relação de confiança com a criança é essencial para que ela se sinta confortável em compartilhar qualquer situação. Mostre para a criança que ela pode confiar em você. Faça com que ela se sinta à vontade, segura, podendo contar a você qualquer coisa que aconteceu com ela. Aos pais é importante que tenham conhecimento de que os filhos fazem nos momentos de lazer e com quem costumam passar mais tempo. Observe o comportamento da criança diante de alguém próximo. Se ela demonstra desapreço por quem, subjetivamente, deveria mostrar afeto. Também saber o motivo disso ocorrer. É essencial lembrar que a proteção de nossas crianças é uma responsabilidade compartilhada por todos nós e do governo em fazer o seu decreto de lei de número 11.533, do dia 18 de maio de 2023. A exploração sexual infantil é um flagelo que afeta a nossa sociedade, mas também é um problema que podemos e devemos enfrentar de frente. Cada um de nós desempenha um papel vital na criação de um ambiente seguro, saudável para as nossas crianças. É hora de agir.